Olá, boa noite. Boa noite a todos. Já vamos convidando todos para estarem entrando ali para participar conosco do estudo da noite de hoje. Já estamos aí aguardando a presença de todos, tá bom? Então vamos lá nos preparando para os estudos. Aguardando. Vão me falando aí como é que tá o som, como sempre. Imagem. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda, boa noite a todos. Boa noite, Ana Maria, boa noite, Cris. Que seja uma noite de grande aprendizado. Boa noite, Angélica, boa noite, Inês, Elis, boa noite, Tereza. Boa noite, Márcia, boa noite, Marta. Boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente poder se reencontrar mais uma noite, mais uma semana de estudos da obra de Chico Xavier com o espírito André Luiz. Hoje esses espíritos, tanto Chico quanto André Luiz, no plano espiritual, contribuindo aqui com a nossa passagem terrena, né? Então, boa noite, Ju. Boa noite, Cristiane Nascimento também. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Aqueles que já estão com a sua água, com a sua garrafinha de água, com o seu livro, né? Vamos nos organizando, já buscando serenar as nossas mentes, para que a gente possa dar início ao estudo. Boa noite, Renata. Boa noite, Tayane. Então vamos lá, gente, elevar os pensamentos a Jesus, buscando a conexão com o plano maior, mentalizando a figura bondosa do nosso Mestre. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, médico dos médicos, médico das almas, sempre dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Na certeza de que estás conosco, através dos trabalhadores abnegados de tua seara, dos nossos mentores, dos nossos familiares que nos precederam além túmulo e que zelam e velam por nós. Queremos muito conectar-nos com o mais alto nesse momento, para que os benfeitores, os nossos amigos espirituais, se acerquem de nós nesse momento, trazendo-nos tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade, acalmando a nossa tempestade íntima. Os labores diários muitas vezes modificam o nosso eu, trazem-nos aborrecimentos. Estar na carne sabemos que é uma provação e é uma expiação muito grande. E hoje, compreendidos daquilo que o Senhor sempre disse, bem-aventurados que choram, que sofrem, porque serão consolados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis sofrendo, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é leve, meu fardo é suave. Dissestes também, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabedores de que és o nosso modelo e guia, e que se fizeste homem, estiveste na carne, para nos mostrar o caminho de volta ao Pai, contribuindo também na obra da criação. Temos por ti gratidão, Jesus, e queremos entender o vosso Evangelho, os vossos ensinamentos, através dessa doutrina consoladora, para que possamos não só orar, mas vivenciar, modificando o nosso eu para melhor, o Evangelho. Que saibamos trazer para a nossa existência, para a nossa prática diária, aquilo que o Senhor tão bem exemplificou,
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bendito sois vós, Jesus, que estás cada vez mais investindo na criatura imperfeita que somos todos nós, que não nos abandona, que estende vossa mão de misericórdia. Por isso queremos mentalizar agora os nossos necessitados, os nossos irmãos que, equivocados no espírito e na imortalidade da alma, suicidaram-se, pensando vencer os problemas da matéria, findar as dores da alma. Mas sabemos nós que somos espíritos, nesse corpo carnal ou fora dele, a vida continua, a vida é uma só. Então mentalizamos os nossos que necessitam de orações para o fortalecimento dessa existência corpórea, e àqueles que partiram da existência buscando findar os sofrimentos e que perceberam que a vida continua, pedimos o teu olhar de misericórdia. Estenda vossas mãos sobre eles. Em especial vos pedimos pelo nosso irmão Gabriel Mancini, que a espiritualidade amiga possa, Senhor, visitá-lo, auxiliá-lo, ampará-lo nesse momento, bem como amparar seus familiares que aqui ficaram, muitas vezes sofrendo uma dor atroz, seus pais, seus irmãos, amigos, parentes, que todos aqueles, Mestre, que equivocados, que não entendendo, ignorando a espiritualidade e o próprio Espírito que é, necessita hoje, pelo sofrimento, pelo momento de separação, pela dor que pode ter ampliado, do vosso amor, do vosso auxílio. O Pai, o Criador, que sempre olhou para o Filho pródigo, não nos abandona. Deus não desampara. E sabendo disso, nós, com o nosso olhar de amor e compaixão, pedimos pelos nossos doentes, doentes da alma ou do físico, perturbados, necessitados, inclusive nós mesmos, que pequenas tormentas nos retiram o chão e viciam os nossos pensamentos na inferioridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. Dai-nos discernimento, sabedoria, fluidifique as águas e os alimentos dos nossos lares, transmute fluidos deletérios em fluidos salutares, para que sejam saneados a atmosfera e a psicosfera do nosso ambiente, para que estejamos nutridos e alimentados espiritualmente. Que assim seja. Então vamos lá, estamos no capítulo 13, intitulado Reencarnação, do livro Missionários da Luz, e fazendo uma retomada, uma recapitulada do último capítulo, nós vimos e estamos estudando quão grandioso é o planejamento reencarnatório para que estejamos aqui com um corpinho, um veículo carnal, para utilizarmos desse corpo para melhorar o nosso espírito e fazer brilhar a nossa luz. Que o objetivo da reencarnação é esse, que nós, espíritos, possamos passar por provas, expiações, muitas vezes por dores, tempestades, momentos de dificuldade, momentos desafiadores, buscando a nossa evolução, o aprimoramento do nosso espírito, a autoiluminação, ou seja, buscando compreender as leis divinas, voltando ao nosso olhar, a nossa mente para o Criador,
buscando caminhar na verticalidade, subindo planos maiores. Essa é o propósito, mas além de tudo isso, nós também cooperamos e contribuímos na obra da criação. Esse é o outro objetivo, a aprimoração do nosso eu, contribuindo na obra da criação. Quando a gente se ilumina um pouquinho, nós conseguimos também ser luz para aqueles que conosco caminham. Então, a doação do nosso eu é um dos propósitos, né? Levando o bem e o belo e o bom àqueles que estão à nossa volta. Bom, a gente está vendo a preparação da reencarnação de um irmão chamado Segismundo. Segismundo terá um novo corpo físico. Mas o que a gente está vendo? A família onde Segismundo vai reencarnar não é uma família qualquer. A família em que ele virá, o papai e a mamãe que fornecerão um corpinho, um veículo carnal para ele, através do ato sexual, do amor, dessa conjunção carnal que a gente tem aqui no plano terreno, esse casal são desafetos de passado. Haja visto que Segismundo matou Adelino e colocou a esposa dele numa situação de prostituição do próprio eu. Então, veja, a esposa hoje está numa condição melhor. Os dois, antes de reencarnarem, perdoaram Segismundo no plano terreno, fizeram um propósito de reescrever novos roteiros através do amor espiritual, da família ampliada espiritualmente, e o perdão foi tamanho no plano terreno que eles se propuseram a receber o algoz do passado como filho nessa encarnação, para que o nó seja desfeito e seja feito laços, estreitamentos de laços, aprimoramento do espírito buscando o amor. Então esse era o propósito. A Raquel, a esposa, está um pouquinho melhor na condição espiritual. Ela ora, mantém a oração em casa, o casal já tem um filhinho, né, um filhinho pequeno, e ela já tem uma condição psíquica, mental, espiritual melhor, já tem um entendimento maior do espírito que é e do propósito divino, embora inconsciente, da razão dela estar aqui na Terra. Então ela está preparada para receber esse filho. Porém, Adelino, não. O inconsciente dele, quando fora do corpo físico, vê Segismundo, ele vê o assassino de outros tempos. Ele tem medo daquele espírito e, pelo pensamento, ele rejeita agora a ideia de ter esse filho na família. E a gente viu então que numa noite Alexandre, que esteve com eles em outra encarnação, marca de fazer uma visita a pedido do espírito da entidade espiritual Herculano, que ajuda essa família nesse planejamento reencarnatório. Alexandre vai até a casa com o André Luiz e Segismundo está lá já para que eles possam, enquanto do sono físico de Raquel, de Adelino, conversarem com Adelino e desfazerem qualquer animosidade para que Adelino então se coloque na posição de pai para receber esse espírito e auxiliá-lo no processo evolutivo tão necessário. E nesse momento que eles têm de propósito reencarnatório de perdão e de desfazimento de mágoas e sofrimentos passados que levaram esse trio a ser inimigo, né? Bom, a gente viu que eles estavam jantando, que Adelino estava muito envolvido nesse pensamento estranho, sombrio, vibrava uma energia inferior. E Alexandre, então, a entidade espiritual, que é o mentor de André Luiz nessa encarnação, sugere na mente do filhinho algumas ideias para desfazer essa vibração ruim. Até que eles chegam ao ponto de falar de oração, fazem orações, e aí Adelino, então, tem o pensamento elevado e modifica a condição psíquica para, na hora do sono físico, terem um momento salutar de conversa fora do corpo entre espíritos. A gente não lembra todo dia o que a gente sonha. O que são os sonhos, na verdade? Reencontros,
ajustes dos nossos roteiros, idas para lugares onde a nossa mente e o nosso pensamento nos mandam. Então, olha a responsabilidade do deitar para dormir, porque a gente agora já sabe que quem dorme é o corpo, quem descansa são os órgãos e esse corpo denso de carne e osso. Mas o espírito tem momentos de liberdade para ir onde quer. Por isso que já foi dito que o espírito sopra onde quer, tá? Então vamos lá. Continuando, nós paramos na página 197 e estamos de baixo para cima no terceiro parágrafo. De minha parte, diz André Luiz, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tantos cuidados, né, de preparar o ambiente, de limpar esse ambiente, de que os pensamentos sejam elevados? Por que tantos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? André Luiz falou, bom, se eles são espíritos numa condição um pouquinho melhor, poderiam fazer algo para melhorar todo o ambiente, não precisava desse subterfúgio de falar, inspirar a criança falar com o pai, modificar o pensamento do lar através da prece, porque tantas lutas, tantas buscas, tantos trabalhos para que o ambiente seja melhorado, né? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Todavia, diz André Luiz, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos. Então a gente vai ouvir os dois espíritos, Herculano, que ajuda nesse planejamento do lar, a entidade espiritual. Todos nós temos os nossos irmãozinhos que, embora invisíveis, também contribuem para que a gente consiga realizar aquilo que nos propusemos, como Herculano. E Alexandre, que veio para ajudar, então conversa com Herculano, dizendo assim: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Ou seja, você não precisa nem verbalizar no plano espiritual. Você pensou, a espiritualidade já leu o pensamento e já respondeu. Ele diz assim, ninguém é forçado a nada. A pessoa tem que movimentar as ferramentas da alma para estar propícia para o aprendizado. Em seguida, passou Alexandre a orientar Segismundo relativamente à conduta mental. Lembra que Segismundo estava assim muito desanimado, achando que esse propósito, esse planejamento não ia dar certo. Aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. Então já vieram mais duas entidades espirituais para o auxílio da noite. A presença do meu instrutor, Alexandre, parecia incentivo ao contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres, quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Lembra que ele jantou, prometeu para o filhinho que ia voltar para orar junto com a família e foi trabalhar. Agora ele está voltando. Mas olha o que a espiritualidade fala. Quando a gente reencarna, nós nos esquecemos daquilo que a gente se propõe. E aí, esse esquecimento faz com que a gente queira modificar o roteiro, sinta a dor muito pesada e aí não quer assumir aquela responsabilidade mais. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Então, mediante isso, ele fala que quando na carne a gente acaba tendo incompreensão e se faz de vítima, né? Acha que aquilo tá tudo errado.
Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa. Imagina, a mulher e o filho, quando viram ele entrando, ficaram muito felizes, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino seus propósitos de reaver a serenidade íntima, por intermédio de maior comunhão espiritual com a pequena família. Então, gente, olha, aqui eu vou dar uma parada. Antes da gente falar o quanto a prece para o Adelino está sendo importante, pensa na prece no lar para qualquer família. Quem de nós não tem as dores da alma? Quem de nós não está passando por um sofrimento atroz? Talvez não tão tamanho quanto uma mãe que perde um filho, quanto uma mãe que vê um filho partir num momento doloroso, por não ter suportado as dores da alma. Mas olha a bênção, nós estamos sós, nós temos irmãos espirituais dispostos a nos amparar e ajudar os nossos que partiram? Estão. Então o que a família tem que fazer? Às vezes a dor é tão grande que a família não consegue orar, mas não tem só a mamãe e o papai. Quantas pessoas, inclusive nós que estamos em 40 e poucas pessoas nesse momento, quantos podemos nos juntar numa corrente de oração pedindo, como nós pedimos pelo Gabriel agorinha, e vamos continuar pedindo aqueles que puderem, colocar o nome dele na oração, o nome dos seus pais, orar por todos, porque a gente sabe que nós não estamos sós e o Pai não abandona. Então o auxílio vem e o auxílio virá sempre. A oração é a conexão com o mais alto, é o degrau na verticalidade que eleva-nos ao encontro com aqueles que podem nos ajudar. Então veja quão importante é isso. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou. Na hora que falou, tá na hora de dormir, Joãozinho. Aí ele lembrou, papai, você também não vai rezar com a gente? Vamos ver o que ele fala, olha. Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? Olha a pergunta da criança. O Adelino, que é o chefe da casa, sorriu e pediu-lhe explicações. Deve ter falado, não, filho, o que a gente tem que fazer? Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Então, antes da gente fazer uma prece, antes de nos recolhermos, fazer uma oração de assistência. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão, olha que lindo, você pode chamá-los através de uma música, essa música chama espiritualidade. Você chama a espiritualidade, o seu anjo protetor, o seu mentor espiritual, aquelas testemunhas que têm condições de auxiliar na tua vida e que reconhecem as suas dores. Ou diga simplesmente, Jesus, o Senhor conhece a minha realidade mais que eu mesmo, porque vê aquilo que eu não consigo enxergar agora. Sabe das minhas verdadeiras necessidades, sabe das minhas dores da alma. Me assista nesse momento em que vou me recolher. A minha oração é a conexão contigo, é a ação através da prece. Alivia meu coração, o meu pensamento, as dores da minha alma. Ajude-me, Senhor, a vencer os obstáculos que se interpõem nesse momento entre mim e Deus. Porque às vezes a dor é tão grande que eu acho que Deus está sendo injusto comigo. Por que comigo? Fale a verdade. A gente não pensa assim? A gente não se questiona por que com a gente? Então veja, os propósitos, muitas vezes nós não entendemos. O caminhar é de cada um de nós. A gente sempre sonha o melhor para o outro, mas nem sempre o melhor acontece. Mas pode modificar o roteiro através da prece?
podemos modificar. Então oremos por nós, pelos nossos. E a oração não é ficar desfiando palavras, repertórios que a gente vai maquinalmente falando. É simplesmente despir a alma e colocar para Jesus, nas mãos dele misericordiosas, a nossa dor. É simplesmente dizer com amor e sentimento: Senhor, meu coração sangra, a minha mente dói, não consigo pensar em nada mais que a dor que eu estou sentindo. Alivia-me. Maria Santíssima, que viste seu filho passar por sofrimentos atrozes, és mãe de todos nós. Estenda vosso manto sagrado sobre mim, alivia a dor que eu estou sentindo. Cuida de mim nesse momento. Isso é uma prece. Mas aqui, a família está fazendo a prece para elevar o padrão vibratório de Adelino e do lar. Então vamos continuar entendendo isso. O menininho falou então que nós temos que convidar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor, o pai bem-humorado, chame por eles em nosso favor. Então vamos ver a prece do menininho para isso. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Os bons espíritos não são intrometidos. Eles vêm se nós os chamamos. Os espíritos inferiores não. Eles estão conosco por sintonia. Então, os bons espíritos, os nossos mentores, se nós fazemos os convites, eles vão até nós sempre que convidados. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a esposa, a companheira, seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em situações, em suaves irradiações. Então, nesse momento, mostra que Raquel está numa condição psíquica melhor e pode auxiliar a família toda ali, olha. Isso é muito interessante a gente perceber, né? Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, tá vendo? É o quanto de sentimento e de verdade tem na palavra, e não o quanto de palavras a gente fala. Então isso é importante, né? Grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Então agora os irmãos desencarnados, os amigos espirituais, vão fazer a oração. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. Então veja, enquanto o sono físico, o corpo deitou-se na posição horizontal na cama, todo mundo foi dormir. Então, na verdade, o corpo físico, o veículo carnal está descansando, mas o espírito se afasta momentaneamente do corpo para que então seja atendido pelos irmãos espirituais. Aí, continuando, André Luiz fala assim: mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, né? O orientador pediu a proteção divina para o casal, orando, Alexandre em voz alta,
sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se. Então veja, a emanação de pensamentos, todos focados na direção do bem e do auxílio àquela família, se uniram. É isso que ele está falando, né? Se uniram em rogativa, como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Então o pensamento toma forma, ele é matéria, e aí, conforme eles pensaram no bem daquela família, os pensamentos tomaram forma, se uniram, se congregaram e caíram em forma de bênçãos e fluidos magnéticos em cima do casal. Continuando, foi então que vi, diz André Luiz, Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. Então, além dos espíritos que vieram para auxiliar, junto vieram espíritos familiares. Veja que a avó da Raquel veio para ajudá-la. E como a Raquel está numa condição melhor, o que ela vai fazer enquanto a espiritualidade conversa com Adelino? Ela vai orar junto com a avó para que tudo corra bem. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aceitou com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. É outra coisa, olha. Ela não viu as outras entidades espirituais, ela só viu a avó. Tá vendo só? Então nem sempre a gente vê todos os espíritos que estão ali. Então ela viu a avó. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Então realmente ela não estava vendo os outros espíritos. Estranhando o fato, diz André Luiz, dirigi-me a Alexandre, pedindo-lhe explicações. Por que ela não vê a gente, só vê a avó? Alexandre não se fez de rogado, e não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Então, ou seja, quando fora do corpo físico, a gente só vê aquilo que é necessário. Não vai ver tudo que não tem condições de entender. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará muito com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita, porque ela está numa condição mais elevada, o esposo mais perturbado. Então ele vai ser auxiliado de outra maneira. Então ela não precisa presenciar a dor que o esposo está passando, a sombra que o envolve. Então, mediante isso, ele continua destacando, veja só, olha que interessante. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Gente, essa frase nós temos que colocar no nosso diário mental. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Então, nas nossas horas, a gente faz tudo o que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance. É isso que Raquel faz. Ela se desdobra para, nessa encarnação, o propósito de ser a mãe, a pessoa que provê a casa através da prece. Ela está fazendo o que pode. Por isso, ela não precisa se perturbar. Ela está em paz, mentalmente em paz. Olha que interessante. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Então, toda encarnação ou toda reencarnação
tem um propósito divino. Por isso que todos os dias a gente deve se perguntar: por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? O que eu me propus nessa encarnação? Raquel está fazendo. Por isso mesmo não deve ser advertida e nem perturbada. Se ela está fazendo tudo o que lhe cabe, merece ter paz, tranquilidade. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito, diz André Luiz, com os esclarecimentos recebidos e admirando a justiça divina manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a esposa, um halo radioso em derredor da personalidade. Não tinha uma aura, uma vibração limpa, brilhante, clara de quem está em paz, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximava de mim e observava. André, está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Não é a primeira vez que eles estão juntos, reencarnados. Eles estão, há muitas existências indo e vindo juntos. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, quer dizer, nessa atual reencarnação, seus corpos repousam, dormem lá na cama, um ao lado do outro, na mesma cama, no mesmo leito. Entretanto, cada um deles vive em um plano mental diferente. Olha isso, gente. Que explicação grandiosa. Eles estão compartilhando o mesmo leito de sono, de descanso, mas a mente de cada um está num plano. Raquel está em paz, tranquila, serena, fazendo tudo o que lhe cabe nessa encarnação. Adelino perturbado, ainda não perdoou, o inconsciente dele traz a mágoa do assassino de outros tempos. Não aceita agora o perdão no veículo carnal. E os dois se ligaram através desse sentimento de ódio e vingança. Por isso que aqui fala que, embora os corpos estejam ali, as mentes estão em planos totalmente diferentes. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Isso é outra coisa para se grifar. Tá vendo? Dentro de um mesmo lar, sobre um mesmo teto, comendo do mesmo saquinho de sal, é muito difícil ter almas que sintonizam com o mesmo grau evolutivo. Sintonia de pensamentos, de vibrações, coesão de propósitos, porque cada uma está no degrau evolutivo. Então vamos ter aquela que está mais serena, aquela que está em condições ainda inferiores e perturbadas. Teremos aquela que vai ser o esteio e o alicerce do lar, e aquela que necessita de alguém para segurar e para se apoiar. Teremos aquela que será o suporte. Por isso que Jesus fala da importância de suportar o outro. Paulo de Tarso também fala muito nisso. E o que é suportar? É ser suporte, ser base, ser aquele que, através da oração e dos propósitos divinos, será a luz para que o outro siga. Será o auxílio. Olha que importante isso. Raquel, fora do corpo físico, dos veículos de carne, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou. Então Adelino, pela inferioridade, por não perdoar o outro, se conectou só com ele, não vê mais nada. E não vê nem aquela sensação de perdão ainda.
como quem acha que o outro vai tirar-lhe a vida carnal de novo, né? Imprudentemente, né? Essas forças do ódio estão ali sintonizadas, né? Por isso que fala que Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra ligado, imantado, atraído como imã pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Ao invés de orar e vigiar os pensamentos, ele foi desenvolvendo de novo o ódio e a mágoa. A Elis está falando aqui realmente como é nítido tudo isso, e é verdade, né, Elis? Quando a gente começa a analisar o nosso nicho familiar, as pessoas com as quais nós caminhamos, inclusive a nós mesmos, a gente olha e fala assim, nos momentos meus de tormenta, alguém da minha família foi esteio, foi suporte. Alguém precisou que eu fosse o suporte. E é assim. Por isso que quando a gente olha para alguém que dá trabalho sobre o nosso teto, nós devemos olhar com esse olhar de misericórdia para entender que o degrau em que ele está não é o mesmo em que eu me encontro. E se eu acho que ele está errando e que eu estou numa condição melhor, quem sou eu dentro desse lar? O suporte, a base, o esteio. Suporte, base e esteio estende a mão e não vira as costas. Então veja, trabalhar a paciência, a tolerância, esse amor e a doação de nós mesmos. Porque é muito fácil a gente ser amável com quem está lá fora, mas é desafiador perdoar aquele que está conosco todos os dias e que às vezes pode nos ferir. Se hoje ele nos fere, talvez não seja o inconsciente dizendo quem fomos nós em outra existência. Alguém que também tenha ferido esse coração e por isso hoje ele não nos aceita tão bem. Não pode ser isso? Também é outro pensamento, né? Por isso que é necessário mesmo, Ana Maria, a ciência da paz. A paciência nada mais é do que a ciência de exercer a paz e a tranquilidade para não reagirmos. Toda a ação necessita de uma reflexão para depois agirmos. Porque se a gente instintivamente reagir, nós vamos enfiar o pé na jaca, como se fala vulgarmente entre todos nós, né? Então é isso que está sendo dito aqui. Veja que Adelino, coitado, por essa questão do ódio, da mágoa, ainda está ligado diretamente com o irmão sofredor. A palavra de Alexandre, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Imagina um grito de medo, um grito atroz, sombrio. Adelino, receoso, ao afastar-se do corpo pesadamente, identificar a presença do antigo adversário de Segismundo. E espavorido tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, a entidade espiritual estendeu a mão na direção de Adelino, saíram aqueles raios, chispas de luz magnéticos que envolveram Adelino. E ele foi contido pelos raios magnéticos. O esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Então, quando Alexandre fez isso, ele não viu mais só Segismundo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Então ele viu a entidade espiritual amiga, né? Olhando para a entidade em prantos, diz André Luiz que observou o pensamento de Adelino naquela hora, comovedora, e percebeu André Luiz que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Então naquela hora ele pensou que aquele ser fosse um anjo, alguém que a oração do filho atraiu para auxiliá-lo. Ele via ali a estranha figura de Segismundo
e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado, bem distante, que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Ele olhava aquele ser, achava Alexandre familiar, mas ele não sabia de onde. E nós sabemos, né, que Alexandre, na última vez que esteve na Terra, conviveu com Adelino, com Raquel e Segismundo, viu de perto essa história, né? Supôs naturalmente que o nosso mentor Alexandre deveria ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis. E ofuscado pela intensa luz, soluçava de joelhos entre o medo e a alegria, o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: que temes, meu irmão? Por que tanto medo, né? Ergueu ele os olhos lacrimosos, o Adelino, e indicando, mostrando o espírito de Segismundo, triste, alegou sentidamente. Agora ele fala da impressão dele de ver aquele espírito, né? Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo. Se viestes trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: este fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: é assim que você recebe os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora. Olha que fala, a tempestade é nossa benfeitora. Então vamos abrir aqui um parêntese e fazer um esclarecimento. A Patrícia falou aqui, que eu acho que é interessante, a questão de não agir movido por sentimentos, né? Principalmente quando esses sentimentos são animalizados, porque geralmente a gente age por instinto, né? As sensações, eu nem vou dizer sentimento no sentido amplo do sentir, porque quando a gente sente raiva, a gente reage com raiva, devolve na mesma moeda, não é assim? Então tem essa razão de falar, são as sensações. Você falou muito bem, Patrícia. Toda vez que a gente recebe uma vibração do outro, seja verbalizada, seja vibrada, né? O campo vibracional, cada um de nós desperta algo nos outros. Eu já falei isso para vocês, não precisa nem abrir a boca. Você está passeando no shopping, a pessoa cruza com você, olha de longe e fala assim: olha que pessoa insuportável. Nossa, como ela parece, acha que é dona do universo. Olha que peru horrível. Vocês nunca ouviram alguém falar isso? Ou o contrário também acontece. Você vê uma pessoa de longe, você nunca conversou com ela, você olha e fala: olha aquela senhora, que graça. Olha que gracinha, olha o jeito como ela se comporta. Olha, dá vontade de ir lá e dar um abraço. Então, a pessoa, com as suas vibrações, ela desperta no outro boas ou más sensações, mesmo sem verbalizar e sem haver um contato direto. Se isso já acontece, quando há permuta de ideias, de ações, na permuta a gente gera coisas agradáveis e desagradáveis. E quando em nós são despertadas as sensações, o sentir no sentido material,
A pessoa foi ríspida, vou ser ríspida também. Quando você vê alguém sendo muito ríspido, eu sempre falo que a gente deve mentalizar aquilo que nós lemos na Bíblia. A boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa ríspida, que maltrata, que age com ignorância, com maledicência, o que ela tem dentro dela? Muito desequilíbrio, perturbação. Então é digna de um olhar de misericórdia mesmo. Então, ao invés da gente devolver na mesma moeda, o que a gente tem que fazer? Serenar a nossa mente, calar a nossa voz e buscar colocar Jesus na jogada. Se o mestre estivesse aqui, como é que ele responderia agora? Esse é o exercício mais desafiador. Em todo o meu agir, colocar Jesus na minha frente como modelo e perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor faria? Amigos espirituais que cuidam de mim, que querem que eu seja exitosa nessa reencarnação, como é que vocês me inspiram agora? E aguarda a resposta, porque a resposta vem. Nenhuma prece fica sem resposta. E a prece pode ser um diálogo. Então é importante a gente ter essa noção mesmo. Mas aqui, nesse pedaço que nós estamos vendo agora, vocês viram que mérito, que aprendizado tem amar quem nos ama. Fazer o bem a quem nos faz o bem. Olhar alguém que seja muito inteligente, que fale coisa que nós gostamos e a gente sintonizar com ele. Agora, o que a espiritualidade está falando? O aprendizado ocorre com a diversidade, com o diferente, com aquele que não pensa como nós. Então, é o nosso inimigo, aquele que não nos passa a mão na cabeça, que vai ensinar para a gente, através da tempestade, dos espinhos, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, realmente, trabalhar o nosso eu para melhor, trabalhar nossas ações, o nosso pensar, que gera o nosso sentir, o que gera o nosso agir. Trabalhar isso. Então, gente, olha o que a espiritualidade fala. Tudo que é fácil, não tem aprendizado. Você já viu aprender com o nosso igual? Se a pessoa pensa tudo como nós, se ela age como nós, se ela sente como nós, o que ela acrescenta na nossa vida? Olha a pessoa que convive contigo sobre o mesmo teto. Você está com ela exatamente por ela ser diferente. Por ela trazer para a sua vida aquilo que você muitas vezes não tem. Ela pode ser a calmaria, pode ser a agitação, pode ser o ser que foi colocado para que você exercite a ciência da paz, o perdão, a benevolência, a tolerância, a renúncia, a empatia. Então é isso que a espiritualidade está falando. Então tudo aquilo que não acrescenta, que é igual, não acrescenta mesmo. Então a gente tem que compreender que a tempestade é nossa benfeitora. É quando as coisas se reviram que o arco-íris surge. É quando tudo está um caos que a gente enxerga a luz no fim do túnel. A dificuldade é a nossa mestra, e isso é uma verdade. Quantos de nós não aprendem no momento de dor e de dificuldade? O adversário, instrutor eficiente. O adversário não vai ter meio termo para dizer o que em nós é defeito. Ele vai falar a verdade dele. E às vezes muitas coisas são verdade mesmo. Às vezes a gente tem que modificar o nosso olhar, o nosso jeito de falar, silenciar mais, ser mais escutativa. Então é isso que está falando aqui. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Está falando para Adelino, mas está falando para mim e para todos vocês também. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, que nesse momento é o Segismundo, que te pede uma chance para ser perdoado. Olha que lindo. Quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo, com o amor que Jesus nos ensinou. Então modifica o teu pensar, tenha caridade enquanto ainda você não consegue transformar em amor como Jesus ensinou. Perdoai, né? Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal,
Adelino, em lágrimas copiosas, voltou o olhar para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, viu que ele já teve um olhar de caridade, um olhar de misericórdia para o irmão. Alexandre, então, aproveitou esse momento, para continuar falando. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Se fosse você que estivesse nessa condição, não gostaria de ser ajudado? Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. Abre as portas do teu coração ao que te procuram em nome do poderoso Pai. Então vamos olhar para a nossa família agora de novo? Será que a gente não abriu no plano espiritual as portas do nosso coração a um desses? Para dar a chance agora de juntos reescrevermos uma nova história para os nossos espíritos? Fazendo luz nas nossas vidas? Então veja aquele edifício que está conosco. Será que a gente não abriu as portas para ele estar? E hoje a gente está querendo fechar, porque às vezes está achando que o fardo está muito pesado? O interpelado, Adelino, voltou-se qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, Alexandre, falou: ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra, olha lá, está dizendo que o homem, então, é alguém que está numa condição terrível, e eu, compelindo-me a profunda aversão. Então ele não lembra o que aconteceu, mas ele diz que algo atrapalha, sabe? Algo ali que dá aversão, não gosto de olhar para ele. Creio que ele deseja roubar minha vida. Olha lá, ele tem impressões do passado. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo, diz André Luiz, despertava em Adelino reencarnado as lembranças, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima do outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, não tinha nitidez do que aconteceu, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Então aquela coisa, eu vi, eu não me sinto bem estar na frente dele, parece que ele é o meu inimigo, é essa a impressão que eu tenho. Então é mais ou menos isso que Adelino estava sentindo, tá bom? Elisa, essa pergunta depende só de nós? Não, não depende só de nós. Mas como o espírito não desperta para os propósitos, para as missões dele nessa existência, bom seria se todos estivéssemos no mesmo degrau evolutivo. Todos despertaríamos no mesmo momento. Mas o que acontece? Uns estão nos degraus mais altos, outros mais baixos. Aquele que já está mais alto está escutando agora. Então vamos imaginar que agora, nesse momento, você e todos os outros que estão escutando têm condições de escutar, porque está dizendo a espiritualidade que nada é dito antes de nós termos condições de entender, nem visto do outro lado. Então, se nós estamos ouvindo agora, é porque, digamos assim, seja pelo sofrimento, pelas tempestades íntimas, nós despertamos o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir para a existência além daquilo que nós tocamos, além da matéria. Então a gente já despertou isso, o outro não. Então nunca depende só de nós, mas o que depende de nós? A consciência tranquila, a paz de consciência. O que é esse despertar?
é fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a gente não perca essa oportunidade ou essa existência. Então faça a sua parte. A que depende do outro, deixa para o outro. Então vamos dizer assim, uma mãe acolhe um filho e esse filho é um filho muito difícil. Pode ser que esse filho, na outra encarnação, tenhamos tirado a vida dele. E nessa nós pedimos para estarmos juntos, para demonstrarmos todo o amor e a transformação do nosso eu para melhor. Mas aqui na carne ele traz, lá na inconsciência, no inconsciente, a aversão à nossa pessoa, a aversão à mãe, a aversão... E a gente se desdobra, a gente faz tudo, mas ele não quer. Ele, diz Chico Xavier, ao outro o direito de ser como é. A mim o dever de ser cada vez melhor. Deixa ele seguir. Mas nós não podemos cultivar mais a animosidade. Porque hoje, quando você olha aquele que nos evita, pode ter sido lá atrás alguém que a gente muito magoou. Veja que esses inimigos de passado eram unidos, eram amigos. Então, geralmente, aqueles que nós estamos sobre o mesmo teto, já tivemos existências com eles e alguns deles nós falhamos. E pedimos uma nova chance de estarmos juntos, reunidos por laços consanguíneos, porque através dos laços consanguíneos a gente consegue doar, devolver a fortuna que talvez tenhamos roubado. Certo? Imagina que em outra encarnação a gente roubou tudo daquela pessoa e hoje nós temos condições de devolver. Então vem como um filho e a gente deixa para ele uma herança. Devolver em forma de amor aquilo que nós retiramos. Dar-lhe uma vida cristã, coisa que lá atrás nós desvirtuamos esse ser. Então tem N explicações, mas uma coisa é certa, se é cada um segundo as suas obras, estamos colhendo o que a gente plantou. E amanhã colheremos o que semeamos hoje. Então a responsabilidade da semeadura é grande, porque se a semente não for muito bem escolhida, a colheita é obrigatória, não tem como. Semente você escolhe, colheita você colhe, independente do seu querer, porque se você plantou espinho, não tem como colher só flores sem nada. Entenderam? Então isso que é importante, tá bom? Então aqui, olha, nós temos explicações falando nesse sentido, né? Do despertar, do quanto ainda Adelino tem essa versão lá no seu inconsciente. E fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando a firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Então, olha que importante. É sempre possível transformar o mal em bem, quando a firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Então a gente para aqui, entendendo mais uma vez que nós estamos aqui não por acaso, não a passeio, há uma razão de ser. E mais uma vez nós paramos na situação da conversa do plano espiritual com Adelino que está encarnado, mostrando para ele que ele não pode perder de vista o roteiro, o planejamento reencarnatório dele, para não perder essa chance. Então não nos esqueçamos disso, tá? E na próxima semana a gente continua. Agora eu vou responder, Cristina querida, eu vou te responder com uma pergunta que Maria Santíssima poderia ter feito, como você está fazendo hoje. Meu filho Jesus, aquele em que um anjo veio e falou, né, um espírito benfeitor veio e falou que viria à terra para mostrar o caminho da salvação. Maria vira para esse anjo e diz: eis aqui, Senhor, a sua serva. Fazes de mim o necessário. E Maria recebe Jesus. E que fez Jesus nessa vinda?
para merecer o que ele recebeu. Que a sua pergunta é mais ou menos isso, né? Meu filho é um filho bom, por que aconteceu isso com ele? Pergunta de Maria, o que Jesus fez para merecer isso? Maria questionou Deus, não foi Deus que levou Jesus. Jesus veio com propósito divino, é um espírito crístico. Ele fez, é o governador do planeta, ele criou o planeta Terra. E depois veio pessoalmente mostrar para nós como fazer para termos paz, para estarmos voltando para o Criador com as nossas almas, com a mesma perfeição que tinha de quando ele a criaste. Ele mostrou tudo o que fazer para que nós tenhamos paz, mas não a paz do mundo. A minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como a dá o mundo. Ele disse que nós teríamos aflições. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Há várias moradas na casa de meu Pai, ninguém está aqui para semente. O nosso caminhar, todo ele, tem uma razão de ser. E às vezes o que nos acontece hoje, que a gente não entende, pode ter explicação em existências anteriores. Em existências anteriores. E talvez o que nos acontece nessa encarnação, e se você continuar o estudo conosco, vai observar, quando Segismundo tiver que reencarnar, como é que vai ser o corpinho dele, como é que ele vai estar aqui, o que ele vai passar, para a gente poder entender. Ele matou o amigo na outra encarnação. Nessa reencarnação, ele vem com essa família e ele vai ter que passar algumas dores aí, para poder resgatar o que ele fez lá atrás. Então a gente comete erros, mas como espíritos que somos, a gente se arrepende, mas o arrependimento não é só ficar desfiando o rosário, estar de joelho, ou estar ali numa confissão comunitária, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e está liberado. Nós temos que, erramos, nos arrependemos, temos que reparar. E a reparação pode ser em outra existência. Teu filho pode ter dito, olha, nessa existência, eu quero resgatar aquilo que eu fiz de mal, passando pela mesma coisa. Pode acontecer? Pode, mas e nós, pais? De repente tivéssemos estado com ele em outra existência, cometendo alguns delitos. É um exemplo, não estou dizendo que é o caso do Gabriel, mas é só para você entender que a justiça de Deus é maravilhosa e ele é pai de todos nós. Gabriel, nessa existência, estava seu filho. Mas a gente, como espírita, sabe que todos somos irmãos. Hoje estamos mãe e filho, mas no mundo espiritual somos todos filhos do mesmo Pai. Por isso que Jesus ensinou a gente a falar Pai Nosso. É um Pai e todos somos filhos. Entendeu? Então, antes de ser seu, ele é do Pai. Tudo é do Pai. Por isso que aquela música, né, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele fala exatamente isso. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as dores do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado transformou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. É isso. Tudo que a mão toca não é seu. A gente tem a mania de falar, é meu filho, meu marido, minha filha, meu isso, meu aquilo. Não é meu. Nós estamos numa condição de família consanguínea para aprender a perdoar, para amar de verdade, para devolver o que a gente talvez tenha tirado numa outra existência, para transformar nós em laços, mas nós somos irmãos. O Gabriel é filho do Pai.
Ele é teu irmão como é nosso. Então o que a gente tem que fazer? Orar por ele. Orar por todos os outros que partiram em tenra idade. Quantas mães nesse momento não estão chorando a mesma dor? Mas quando a gente enxerga o espírito como imortal, quando a gente entende que a nossa existência aqui é assim, ó, porque todo mundo mais cedo ou mais tarde vai voltar para o mundo de onde veio, e não é esse aqui é transitório, então nem esse corpo que a gente está usando agora para falar, para se ver, nós vamos levar o que a gente leva? A vida que a gente levou, as nossas obras. Confie no Pai. Ele é pai do seu filho, como é teu, como é meu, como é de todos nós. E como filho pródigo, um dia nos afastamos e agora estamos voltando. Então, mediante isso, confie. Confie que tudo aquilo que é dor hoje se transforma em saudade e na certeza de que mais cedo ou mais tarde estaremos todos reunidos e vitoriosos no plano espiritual. Porque a gente só veio com um propósito, a perfeição. E não importa se são séculos, se são milênios, se é agora ou se é daqui vários séculos ainda. Mas a gente vai melhorando pouco a pouco, gradativamente. Eu tenho certeza que a Rose de hoje, a Elis de hoje, a Cristina de hoje, a Eliana, a Suzana, cada um que está aqui é muito melhor que aquele de ontem. Porque o que a gente sabe hoje trouxe para a gente uma visão menos estreita da vida, menos rituais externos e mais modificação do nosso eu, menos crítica da vida alheia e mais olhar criterioso para as nossas atitudes, porque o outro a gente não transforma, a gente não modifica o outro. A única pessoa que nós somos capazes de modificar é a nós mesmos, e é muito fácil a gente olhar o defeito do outro. Difícil e desafiador é a gente olhar para nós, para o mundo que nós representamos, sem medo do que a gente vai encontrar e transformar cada dia a maledicência em bondade, o egoísmo em caridade, em solidariedade, e mais do que dar bens materiais, dar de nós, ser o ouvido que o outro precisa para colocar para fora a sua dor. Ser a mão que acolhe, muito menos o dedo que aponta. Então é isso que a gente precisa entender. E se fortalecer, porque nós não somos os únicos que sofrem. Várias mães passaram por essa dor e passarão. Várias famílias serão abaladas nas suas estruturas. Aquela família doriana que todo mundo vive super bem e ninguém se abala, não existe. Então, o que a gente vê postado nas redes sociais não é a vida de verdade. A vida de verdade é aquela que, quando apaga a luz do celular, as ações acontecem. E essa vida não é bolinho para ninguém e não é spa para espírito nenhum. Porque é só a tempestade que transforma. É só uma boa chuva que às vezes lava a alma e faz a gente modificar o nosso jeito de ser. E é isso que eu gostaria de falar. Talvez nesse momento a dor seja tão grande que o que a gente fala não é acolhedor. Por isso que a nossa acolhida nesse momento, não só minha, como de todos nós, é uma vibração de amor na sua direção, Cristina, na direção do seu esposo, na direção dos seus filhos e de toda a família, pedindo misericórdia de Jesus, do Pai, para que possa amparar o Gabriel onde ele estiver e possa também confortar e amparar os seus familiares para que prossigam nessa existência, fazendo aquilo que lhes cabe, orando e vibrando, para que o outro receba, através do pensamento, boas vibrações e possa ter um caminho de luz para seguir. Porque o amor, ele vence qualquer obstáculo. E o amor de mãe mais ainda. Então, ore com força, e não é recitar palavras prontas, é dizer: Senhor, eu entendi hoje que aquele que eu chamo de meu filho é seu filho e meu irmão. Cuide dele, faça por ele aquilo que agora, materialmente, eu não consigo. Que as minhas preces envolvam o Gabriel onde ele estiver. Que a sua dor seja serenada, amenizada, e que seu espírito que vive
possa enxergar as benesses de Jesus para prosseguir vivendo, aprendendo e progredindo, porque o progresso é o objetivo de todos nós. Então, gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Se puder compartilhar para que outros assistam, é bom, ajuda, porque às vezes uma coisa que a gente falou aqui pode vir a auxiliar muitas outras famílias, mas que Jesus nos oriente, nos envolva sempre e que cada lar hoje que foi um ponto de luz da espiritualidade tenha também essa sensação de que a paz da espiritualidade trazida, a paz de Jesus está com todos nós nesse momento. Beijo no coração, gratidão, fiquem com Deus.